vídeo super especial, muito pedido nas redes sociais, no blog, no Facebook, enfim, que é como fazer o delineado gatinho, porque geralmente eu faço a maquiagem e já vou fazendo o delineado, não explico passo a passo e deixo o vídeo rolando mais rápido, porque dá mais trabalho mesmo, né? Então eu já tinha esse vídeo, eu não sei se ainda tenho aqui no canal, que é algumas maneiras de fazer o delineado, mas agora eu resolvi fazer um atual, porque muitas meninas vieram me pedir, então eu sempre adiava, mas cá estou, já fiz esse delineado, parece difícil, mas não é. Então treinem aí, venham assistir o vídeo comigo, que eu não quero mais reclamações, tá bom, meus amores? Quero ver todo mundo aí arrasando no delineado do gatinho. Então, se vocês querem conferir e aprender, vem assistir comigo. Então vamos começar, meus amores. Eu não passei rímel, só o lápis bege na linha d'água, preenchi a sobrancelha, iluminei aqui o cantinho e passei um lápis marrom rente aos meus cílios inferiores. Mas rímel eu aconselho não a passar antes do delineador, porque depois fica bem complicado, os cílios ficam durinhos, então já vai essa primeira dica pra vocês. E segunda dica é treinem bastante. Não deixem para fazer o delineado gatinho na hora daquela festa se você ainda não tem prática. Porque não adianta, vocês vão ver aqui e depois vão treinar aí na casa de vocês. Vão treinar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E é assim com o tempo mesmo que vocês vão aprendendo, treinando. Não adianta chegar na hora da festa porque vai dar problema, não vai ficar bom. Então o negócio é esse, treinar. Eu também treinei muito. O que eu fazia muito era treinar, fazer antes de tomar banho, porque aí ficava horroroso mesmo. Então eu já tirava na hora do banho. Então é uma boa diquinha aí pra vocês, tá? Então eu vou fazer com um delineador líquido, esse tradicional. Esse meu que eu vou utilizar é o da Avon, da linha Color Trend, mas aí vocês utilizem da marca que vocês mais gostarem aí com o tempo. Então eu gosto bastante, ele não é um dos mais fáceis, porque tem que ter uma praticidade maior, tem que ter uma leveza maior e treino também segurando. Mas se vocês treinarem, depois fica bem mais fácil. Eu gosto bastante dele porque ele tem essa ponta bem fininha e é sempre bom a ponta fininha porque você vai engrossando o delineado conforme o gosto de vocês. Eu não gosto de fazer um delineado tão grosso assim, porque apesar de ter um bom espaço entre o meu olho e as minhas sobrancelhas, ter um bom espaço, eu gosto mais disso com a sombra, então tem todo aquele trabalho do degradê com as sombras, então eu não gosto de apagar, porque quando eu abro o olho assim, olha, apesar de ter um bom tamanho, olha, tem 2 dedões aqui, quando eu abro assim o olho, a minha pálpebra gordinha, ela meio que tampa a sombra, então se eu faço um delineado gatinho bem grosso, não aparece a sombra, a não ser que a minha maquiagem, o foco seja só o delineado. Mas como eu gosto bastante de sombra, eu evito fazer sombra, fazer um delineado grosso. Então aí vai do gosto de vocês, principalmente para quem tem olhos pequenos e bem menos espaço, eu não aconselho a fazer um delineado gatinho grosso, e sim fino, que fica mais delicado, não apaga aí o olhar de vocês. E também vou fazer com um cajal. O cajal é bem simples, porque ele é bem fácil também. Assim, olha, eu tenho 2, esse daqui é da Avon, também da linha Color Trend, só que esse daqui tem glitter, um pouquinho de glitter, não é muito não. E tem esse daqui da Jasmine, que tem resenha dos dois lá no blog, tem do delineado, tem do delineado líquido, tem de tudo. Esse daqui da Jasmine é o lápis cajal delineador V668. Também tem esse daqui, que é a caneta delineadora, essa minha aqui é a pretolinha, que é da Quem Disse Berenice, também tem resenha dela lá. Essas canetas delineadoras são maravilhosas, porque ela é bem mais firme aqui, tem um bom espaço para vocês segurarem, tem de várias marcas, só que essas canetas delineadoras costumam ser mais caras, então eu utilizo mais o delineado líquido e o cajal, que são bem mais acessíveis. Então eu não vou fazer com esse daqui, porque é o mesmo esquema que o cajal, só que ele tem a ponta mais fininha, bem pretinha, então ele já pigmenta na hora, tá? Mas esse daqui é bem mais fácil também, e é como se fosse o cajal, só que como eu falei, a ponta é bem mais fininha, ele é bem mais leve, então também fica a dica aí pra vocês. Dá também pra vocês fazerem com delineador em gel, mas eu não tenho aqui porque eu costumo não utilizar, então, mas ele é bem mais fácil também, porque é só utilizar o pincel chanfrado e ele fica bem retinho aqui na hora que vocês vão fazer, porque ele é bem mais simples, dá pra fazer aos poucos, mas como eu não tenho aqui, eu não vou fazer com ele. Como eu falei, eu vou fazer com o líquido e com o cajal. Agora eu coloquei a fita micropor rente aos meus cílios inferiores em direção da minha sobrancelha. Eu não colei tanto porque senão o delineado fica bem alto, então eu não gosto muito. Também cuidado para não fazer para não colar a fita micropor aqui bem retinha ou fazer mesmo sem
aqui muito deitado, porque senão ele acaba com seu olhar fica muito caído. Então aqui eu vou fazer com a fita Micropor, porque é uma dica aí principalmente para quem tá começando. E eu utilizo geralmente a fitinha com um delineador líquido, que é um pouquinho mais complicado, e quando eu quero um delineado gatinho maior. Quando ele é menor, mas é menos chamativo, eu não utilizo, porque eu já peguei a prática. Então fica a dica aí pra vocês, eu vou fazer um delineado maior, um delineado gatinho maior, então fica a dica aí pra vocês. Eu utilizei a fita Micropor, mas pra quem não tem alergia também pode utilizar a fita adesiva. Como eu já tô com a fita, eu vou fazer primeiro esse lado esquerdo, que eu vou utilizar um delineador líquido com a fitinha, porque depois eu tiro e faço com um cajal. Primeiro eu chacoalho bem, porque às vezes o líquido do delineador fica meio parado. Quando vocês tiram, aqui tá cheio de delineado, então as chances de borrar vai ser bem maiores. Então é sempre bom tirar aqui o excesso, que vai ajudar bastante. Depois de tirar o excesso, muitas meninas começam o delineado daqui. Deixa eu arrumar aqui o espelho. Elas começam daqui ao invés desse cantinho. Mas aí é aquele negócio, é treino, cada um faz de um jeito. Tem gente que começa aqui já no finalzinho. Também é uma boa para quem não tá utilizando a fita adesiva. Como eu tô com a fita, eu começo por aqui. Eu passo bem rente aos meus cílios. Fica um traço bem fininho. Eu não gosto de falar muito quando eu vou fazendo, mas como eu tô explicando aqui, eu vou falar. Agora aqui, eu continuo, olha. Aqui já não precisa fazer tão certinho, porque a gente vai arrumar o rabinho do gatinho. Então, olha, eu fiz um traço bem fininho, ao invés de um grosso, porque aí qualquer coisa dá pra arrumar. Então, aqui ficou uma pontinha só pra terminar, então eu venho aqui com ele e termino esse traço. Prontinho, viu? Ficou bem fininho, porque a ponta do delineador, ele é bem fininho. Agora eu pego mais um pouquinho aqui de delineado do líquido do delineador, retiro o excesso sempre. E agora eu vou vir aqui encostando na fitinha. Aqui tá saindo do finalzinho aqui do meu olho, da minha linha d'água, então já vai em direção. Aí vai do tamanho que vocês querem o delineado. Eu vou fazer um pouquinho maior para aparecer nas fotos e aí no vídeo. Então eu encosto bem na fita. E não tem problema, porque a fita vai deixar já o delineado bem retinho. Agora que eu vi até onde eu quero, que vai ser um delineado, um gatinho mais puxado, agora eu venho dessa ponta e venho em direção ao meu olho. Aqui, olha, já preencheu, mas quando às vezes ele fica sem preencher, aí é só vocês virem aqui com o delineado e preencherem. Aqui também, eu tento vir sempre o mais reto possível. É só sair daqui e juntar com o traço bem fininho. É só vocês não tremerem tanto. Eu não utilizo nenhum apoio, mas tem meninas que tremem muito, então utilizam o braço apoiado na mesa. Como aqui eu não tenho nada, eu não utilizo e acostumei assim, sempre fiz sem. Então daqui, olha, ele já ficou bem retinho. Já liguei aqui até o final. Agora, como aqui ficou bem grosso e aqui bem fino, é só vocês irem arrumando para ele ficar mais harmonioso. Porque senão fica muito grosso ali pro final. Então eu vou engrossando aos poucos. Vou retirar a fita e ver como ficou. Olha que belezura que ficou, minha gente. Eu gosto muito de utilizar a fita Micropor ou a fita adesiva, por isso, porque ele já fica pronto na hora. Tem gente que é amador, mas como é na gente mesmo, não tem problema nenhum, né? Fica maravilhoso. Estou apaixonada. Maravilhoso. Agora eu vou utilizar o cajal
Esse daqui que é o da Jasmine, ele tem a ponta um pouquinho mais grossa, mas aí depois eu vou dar uma dica pra ficar bem retinho pra vocês quando a gente não utiliza a fita. Eu vou encostar aqui no finalzinho da minha linha d'água e vou puxando aos poucos esse traço aqui em direção da minha sobrancelha. Eu vou ver mais ou menos, calcular onde terminou esse meu tracinho aqui do meu delineado gatinho e vou tentar fazer igual. Então eu tento puxar igualzinho. Não tem problema se não ficar tão retinho, porque depois eu vou dar uma dica pra vocês. Então, já puxei aqui, geralmente eu começo por aqui quando eu vou fazer com o cajal. Agora eu deixei ele lá assim. Agora eu venho aqui já no cantinho. Esse já não tem problema, eu faço bem lá no cantinho. E vou puxando aos poucos. Esse daqui, dependendo da grossura da ponta do cajal, ele já fica um delineado mais grosso. Aqui já ficou mais grosso que esse, mas é assim mesmo. Então depende da ponta do cajal de vocês. Agora, quando tá faltando só esse espacinho onde fica mais gordinho do nosso delineado, eu venho aqui no finalzinho dessa ponta e puxo. Aí aqui sempre fica um espacinho e também vou fazer como o delineado gatinho com o líquido. Eu puxo aqui. Aí, olha, aqui já ficou mais grosso que esse. Por quê? Porque a ponta tá mais grossa, mas não tem problema, porque aí eu vou dar a dica pra vocês. Primeiro eu arrumo aqui a grossura, pra ver do jeito que eu vou querer. Prontinho, aqui ficou essa ponta mais grossa, mas não tem problema, porque agora é o pulo do gato, minha gente. Vocês vão vir com um pincel de corretivo, esse meu é o W109 da Macrylan. E vou vir com um corretivo da cor da pele de vocês, esse meu é o 11 da Vult. E aí vou pegar um pouquinho de corretivo e vou primeiro passar aqui pra ficar bem retinho, caso não tenha ficado. E vou passar com delicadeza e deixar bem certinho esse traço. Borradinha aqui, mas não tem problema porque a gente ainda vai arrumar. Então, olha, aqui já ficou bem certinho, fica bem retinho. Isso caso vocês estiverem fazendo só o delineado gatinho, tá, gente? Se vocês estiverem com a sombra, não vão fazer isso daí, hein? Agora ficou essa pontinha suja, mas agora nós vamos arrumar essa parte aqui de baixo. Pego mais um pouquinho de corretivo e aqui de onde saiu esse desenho da minha linha d'água, eu também vou puxar assim. Não tem problema, porque depois a gente vai limpando aos poucos, com o corretivo mesmo. E sempre limpando o pincel aqui numa toalhinha, tá? E aí eu vou deixando ele bem retinho, igual o outro. Dessas duas maneiras, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Parece difícil, complicado, mas não é. Como eu falei, é muito treino. Aqui parece que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bom porque vocês podem controlar a distância que vocês querem e ele também não borra tanto quanto o líquido. Mas aí é conforme mesmo o gosto de vocês, conforme vocês vão utilizando. E claro que esse é o gatinho um pouco mais trabalhado, dá aquele mais trabalho e é bom para quando vocês querem evidenciar o gatinho na maquiagem de vocês. Quando é um delineado só assim normal pro dia a dia, vocês podem fazer com o lápis, um lápis preto, um lápis marrom, um lápis azul, que é realmente o que eu utilizo assim no dia a dia. Geralmente eu não puxo o gatinho, eu só faço aqui um finalzinho, puxo bem pouquinho, quase nem parece com um gatinho, só para dar um toque final, mas é um delineado que eu geralmente utilizo com lápis preto, um lápis marrom, um lápis colorido, que é o que eu gosto no dia a dia. Então aí já não passo sombra nem nada assim pro dia a dia, que é mais básico pra mim e que eu gosto de evidenciar os olhos, eu gosto então de um delineado. Então fica a dica aí pra vocês, vocês também podem utilizar um lápis no lugar assim no dia a dia ou enquanto vocês não pegam uma habilidade maior aí pra vocês. E pra quem acha que tem a pálpebra muito oleosa, pode utilizar um pincel chanfrado com uma sombra preta por cima do delineado, que vai fazer o delineado durar bem mais, tá? E ele não vai dar oleosidade nenhuma, vai durar muito mais aí na pele de vocês, tá? E vai ficar bem mais pretinho, porque às vezes a gente compra aquele delineado que não é tão preto, então vocês podem utilizar a sombra preta por cima, que ela vai durar bem mais e vai deixar o olhar mais marcante, tá bom?
Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Parece difícil, mas não é. E eu quero ver todo mundo aí treinando, não quero ver mais ninguém aí com problemas de fazer o delineado gatinho, que todo mundo reclama pra mim, tá bom, meus amores? Então é isso, um beijo grande pra vocês, até mais. Tchau!